Bom dia a todos, todos os alunos e alunas que estão presentes e que estão assistindo nossa aula. Sejam bem-vindos a uma aula sobre a Guerra dos Sete Anos, né? Nesse, nesse estado que estamos sobre aulas, né? Sobre guerras no quesito geral, né? A gente vem falando de duas guerras grandes e agora a gente chega em uma tão importante quanto, né? Que é a Guerra dos Sete Anos. Tá? A gente tinha falado da Guerra dos 100 anos, né? Guerra neo-holandesa também. Então a gente chega aqui na Guerra dos Sete Anos, uma guerra que provavelmente vocês já ouviram falar. Talvez muitos de vocês não conheçam por esse nome, né? É, tenham ouvido apenas o nome de algum conflito ou em alguma coisa que resultou a partir dela. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma das principais guerras do mundo ocidental, certo? Primeiro, o que foi, né, a Guerra dos Sete Anos? É, a gente começa falando dela justamente porque ela foi um conflito travado entre diversas monarquias nacionais europeias em torno de controle de regiões de exploração colonial. Então, muitas monarquias estavam atrás de obter recursos, né? Então elas estavam. E assim, não existe melhor lugar para pegar recursos do que colônia, né? Você ter a sua colônia, já que você não precisa pagar nada para ninguém e todo e qualquer recurso é, é somente seu, ou caso você tenha alguma aliança, né? Você acaba dividindo um pouco os lucros, né? Então era muito importante você ter uma colônia nessa época. Um dos lados dessa guerra foi liderado pela França com o apoio militar dos austríacos, né? França, que está sempre aí envolvida com as guerras, envolvida politicamente em várias questões, ela também vai ter uma participação forte nessa guerra. E os austríacos vão estar envolvidos aí, né? Uma das primeiras aparições deles aí nas guerras que irão acontecer. E eles procuravam rivalizar com a supremacia dos britânicos nas regiões da América do Norte e na Índia, né? Porque a Inglaterra, os britânicos na verdade, que é quase a mesma coisa, eles acabavam sempre com algum controle de colônia, né? Porque eles eram muito fortes politicamente e tinham a sua frota naval muito forte durante muito tempo. Então eles tinham um poder bélico que era capaz de batalhar de frente com qualquer monarquia, qualquer país que quisesse enfrentar eles. Então eles acabavam sendo superiores nesse quesito, né, de conflito armado e geralmente até político. E logicamente, né, eles tinham as suas colônias na América do Norte, né? Tanto no Canadá como nos Estados Unidos, principalmente. E a França estava querendo pegar pegar parte dessa colônia para ela, porque a Inglaterra era tão superior quanto qualquer um que tivesse ali na região europeia, justamente pelas suas colônias ali na América do Norte, nos Estados Unidos e também na Índia, né? Porque a rota comercial
naval com, com a Índia, dava o acesso para o Oriente Médio e para é, é bom pro quesito geral do Oriente Médio, né, que eles acabavam usando para obter produtos, obter recursos, todo tipo de coisa que o Oriente oferecia. A Índia era um dos portões, então eles ter um contato rápido e fácil com a Índia ajudava a aumentar a sua superioridade com relação aos seus vizinhos europeus. Além disso, né, esse conflito entre França contra os britânicos, ele foi marcado por diversas disputas hegemônicas entre os estados do antigo Sacro Império Germânico, que a gente acabou falando em alguma aula lá atrás, né? Então, como vocês sabem, o Sacro Império Germânico, né? Não preciso nem voltar nele. Vocês já viram o tamanho dele, né? E a importância que ele tinha. Então, acabou que essa hegemonia ela foi sendo confrontada devido a essas disputas entre França e os britânicos. Num primeiro momento, o, desse conflito, tiveram alguns apoiadores, né, austríacos por parte de forças francesas, né? Então os franceses ajudaram muito os austríacos e os austríacos os franceses. Eles se enfrentavam, e tudo isso, né, se enfrentavam dentro da Europa, com França e Inglaterra promovendo os conflitos, é, é, envolvendo conflitos paralelos, né, nas regiões da América do Norte e nas Índias Ocidentais. Então você tinha ali os austríacos enfrentando, tendo alguns conflitos na região da Europa, enquanto a França e a Inglaterra tinham conflitos também dentro da Europa, porque a França ajudava os austríacos, como também fora, porque a França também queria pegar as colônias britânicas, tanto na América do Norte como nas Índias Ocidentais, justamente por aquela coisa, né? A Inglaterra não era boba e queria defender suas colônias, porque senão ela ia perder grande parte do seu poder, né? E de sua economia também via muito disso. Também houveram conflitos na África, no Mar Mediterrâneo, Canadá e Caribe, né? Justamente porque a França estava tentando pegar o máximo possível, então é normal que a gente acabe olhando ali a Inglaterra querendo defender tudo, né? Porque qualquer colônia que ela perdesse ia ser um duro golpe, né? Tanto na sua economia como politicamente. A fase, e a gente entra no outro ponto, né? A fase colonial da guerra, ela teve início com a invasão francesa na ilha britânica de Minorca. Só lembrando, gente, não se atentem a nomes, datas também. Eu gosto de falar até aproximadamente, justamente porque eu não gosto de ficar preso, né, a essa coisa de data e nome. Então não se preocupem, assim como nas outras duas aulas que eu tinha falado. é, isso é importante? Sim. Isso é crucial para a gente entender? Não. Então, se a gente acabar perdendo algum nome, perdendo alguma data, não vai ser o fim do mundo, né? Então, ali em 1756, tá vendo? Como é até difícil de lembrar exatamente a data.
Algumas ações foram tomadas pelos franceses, né, que foram de contra-ataques contra as tropas inglesas, que elas realizavam um bloqueio britânico na região de Tulin e Brest. Tá vendo? Dois nomes bem difíceis, né? Que acabaram sendo sucessivas vitórias dos ingleses e então a Inglaterra acabou ganhando algumas vitórias, né? Tanto em Montreal, Cabo Britão, Grandes Lagos, tá vendo? São lagos bem difíceis. Mas na África, por exemplo, eles conseguiram derrubar o controle francês de Senegal e Gâmbia. Ou seja, a Inglaterra ela não estava só protegendo suas colônias, só protegendo aquilo que era dela, né? Ela acabou também atacando a França, porque às vezes a melhor defesa é um mais forte ataque, né? Então a gente sabe ali que você ficar só na defensiva às vezes não é ruim. Então a Inglaterra acabou aproveitando as chances que teve de é, dar algum dano na França, né? Em colônias que a França tinha, em lugares que a França comandava, né? E a derrota dos franceses acabou sendo completa com a chegada da Espanha, que ela tomou a região da Louisiana, que era do Império Colonial Francês, e a vitória britânica nesse conflito ganhou uma grande transformação no cenário colonial norte-americano, né? Porque inicialmente os britânicos eles passaram a enriquecer suas relações com os colonos norte-americanos com a cobrança de impostos e a limitação na exploração das terras conquistadas. Gente, a França estava com parte da Louisiana, a Espanha veio, ajudou a dominar e aí fica naquela coisa, né? A Inglaterra, os britânicos, né? Eles tinham o controle de muitas províncias norte-americanas, então eles acabaram, depois que a França tentou dominar, eles acabaram ficando mais próximos é, dessas terras conquistadas, né, que voltaram ao controle deles, e eles acabaram colocando impostos em, sobre esses lugares para tentar recuperar um pouco é, dos conflitos, né, que eles tiveram aí com a França. E aí a gente tem que colocar ali também o acordo empreendido entre as nações envolvidas nesse conflito, que envolver esse conflito que eu estou falando é o do Império Austríaco, né? Porque ele perdeu sua hegemonia entre os fragmentos é, que eles tinham, né? Então o Império Austríaco sofreu bastante com essa guerra. Eles perderam várias partes de colônias, né? De lugares que eles comandavam. Então isso foi um golpe bem duro também, tanto para a França como para os austríacos. E dentre todas essas nações envolvidas, a França é, ela foi muito afetada, né, com a entrega de várias áreas coloniais para os ingleses. Então, além da França ter iniciado, ou pelo menos ter sido um dos primeiros a tentar invadir colônias, a tentar ganhar vários lugares, seja na América do Norte, seja na África, nas Índias Ocidentais, eles acabaram perdendo muitas batalhas e ainda, para piorar mais ainda o cenário francês, eles perderam várias colônias para os ingleses. Ou seja, além dos ingleses
conseguirem defender o que já era deles, eles ganharam muita coisa com os franceses, mas, né, nem tudo é tão bom assim, senão a gente não estaria aqui hoje, né? E nem mesmo os Estados Unidos teria existido, né? Porque a gente entra num ponto que é o fim desse conflito, porque a Inglaterra ela sai com a vitoriosa, sai com muitos novos lugares, né? Muitas novas colônias é, que eram da França, só que os custos gerados pela guerra enfraqueceram sua economia. Então é aquela coisa, eles tinham uma economia muito forte, tinham uma estrutura muito forte devido às colônias. Só que você tem que defender tantas colônias como eles tiveram, tanto na América do Norte, África, Índia Ocidental, e além disso atacar a França, atacar alguns lugares que eram de colônia francesa, faz é, fez com que os ingleses tivessem um gasto muito alto, que acho que nem mesmo eles tinham previsto que seria algo tão grande, só, só que não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que defender as suas colônias, senão se você perdesse seria pior, né? Então, mesmo que eles ganharam, eles, assim, depois que eles ganharam, eles falaram: olha, beleza, a gente conseguiu ganhar, defender, ganhamos terras novas, novas colônias, só que tem um problema, agora a gente precisa recuperar nossa economia porque ela foi danificada, né? E dessa forma, a coroa inglesa decidiu impor diversos tributos para os colonos norte-americanos com o objetivo de ressarcir o prejuízo econômico produzido pela guerra. Só que é aquela coisa, né? Você vai lá, você coloca sua colônia num lugar e você é atacado por um outro país, por um outro reino, por outro império, e esse perde a batalha, complica o lugar, porque a imagem aí mesmo já mostra bem o que foi o que foi um desses conflitos, né? Porque muita gente morre, muitos lugares são destruídos, então as cidades elas acabam, se a cidade acaba sendo invadida, isso vai dar um prejuízo muito grande para aquele lugar, até as pessoas se restabelecerem demora muito. Então você imagina você ter é, morar num lugar desse e aí você já paga algum tipo de imposto, ou mesmo que não pague algum imposto, é você acaba perdendo muito por ser uma colônia de um outro país. Você agora, além de ter o prejuízo dos conflitos, que muitas vezes foram grandes conflitos, então muita gente morreu, muito lugar foi destruído, você tinha que reconstruir ao mesmo tempo que tinha a Inglaterra falando assim: ó, a gente precisa de dinheiro, né? Então a gente vai colocar um imposto e vocês têm que pagar porque você é colônia, então você não tem o que fazer, você vai ter que pagar, a gente precisa arrumar a nossa economia, né? E logicamente que nenhum lugar ficaria feliz com isso, né? E aí isso acaba tensionando as relações com os colonos norte-americanos, que pouco tempo depois eles acabaram pensando em o que eles podiam fazer para 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 tentar conseguir. Calma, essa imagem aqui eu já mostro.
para tentar conseguir diminuir esses impostos. Eles não conseguiram, então eles pensaram, bom, já que a gente tá tão tá tão ferrado, né? Vamos ter que ir atrás de uma solução e chegaram ao início, né, da guerra de independência dos Estados Unidos, ou melhor, das guerras de independência, né? Então, eles acabaram vendo que já não dava mais para continuar sendo colônia da Inglaterra, que não tinha mais como ficar dependendo da Inglaterra, né? Você tem que ficar sempre primeiro que você já tinha que sofrer muito com o lugar destruído devido aos conflitos com os franceses, e agora você tem que pagar um imposto que né, não era barato. Então não era uma coisa que é, mesmo que tivesse uma situação boa, ainda assim seria difícil, né? Teria que apertar muito a parte econômica da colônia para conseguir pagar tudo e ainda sobrar para conseguir se desenvolver e tudo mais. Então tudo isso juntou e acabaram e culminou uma não, né, em várias guerras para conseguir a independência dos Estados Unidos. E aí a gente entra em um ponto que é nesse mapa aí, que ele mostra a grande parte do desenvolvimento da guerra, né? Porque houveram conflitos em vários lugares, né? Você tem áreas de combate na Europa, com a França, com os austríacos, com os britânicos. Você tem a principal aqui, né, que é a França e a Inglaterra com, é, com os norte, não, a parte norte, né, da América, tanto Canadá como os Estados Unidos sofreram muito por causa desses conflitos. Você tem conflitos na África, nas Índias Ocidentais. Então a gente percebe o quão forte foi a, a França, né? O quão empenhada ela estava de tentar conseguir essas colônias, porque se ela consegue, ela, ela vira a maior potência europeia e logicamente ela conseguiria dominar ou pelo menos ser extremamente superior aos britânicos, né? E mesmo assim ela perdeu muitas desses conflitos, muitas batalhas, e ainda assim terminou a guerra e eles tiveram que dar algumas colônias para para Inglaterra, os britânicos, né? Então a gente vê aí que a França ela tentou, não conseguiu e ainda assim teve que pagar por isso. Algumas das consequências, né, da Guerra dos 100 Anos, teve duas principais, né, que foi a crise financeira na França, né. Você imagina você ter que invadir essa quantidade enorme de lugares. Na Europa, tudo bem, você pode ir até por terra, né? Dependendo, você pode usar o mar, né? Dependendo do país que for atacar, mas geralmente por terra, então a locomoção de tropas é mais fácil. Mas você pega aqui, por exemplo, na África, que fica muito difícil, né? Você tem que fazer uma locomoção por navios contra aquela que era considerada uma das maiores potências navais da época. Não é algo fácil de fazer, né? E não só isso, não era só em um lugar, né? Eles acabaram tentando pegar a parte norte, né, do continente americano.
Então você tem que sair da Europa, ir até o continente americano, desembarcar as tropas, iniciar os conflitos e ainda ter que ganhar dos seus inimigos que muitas vezes conheciam, é, tinham um conhecimento muito maior sobre o lugar. Então a gente vê aí que não era um trabalho fácil para a França, tanto que ela perdeu, né? E ela sofreu muito por causa disso. É, teve, né? E obviamente ela teve uma crise financeira extremamente alta. Ela teve, para você ter que fazer esses conflitos, você tem um gasto muito grande com a guerra e, e perder ainda é o fim da picada, né? Não tem mais como sofrer tanto como a França acabou sofrendo. É, houve também um endividamento coletivo dos franceses, né? Porque toda a França sofreu com isso, desde dos burgueses, dos nobres, de todos aqueles que se envolviam politicamente. Então todo mundo sofreu com isso. Isso é, começou a gerar diversos movimentos no futuro, né? E não só de dinheiro a França sofreu. Ela sofreu com doenças e mortes. Pois é, a França ela ela sofreu bonito com essa guerra, né? Ela não gosta muito de lembrar dessa guerra justamente porque é um fracasso assim, descomunal, né? Você tenta pensar assim, em como ela sofreu, é, o quanto muitas pessoas acabaram sofrendo justamente por uma iniciativa, né, de tentar melhorar o, o, o seu país, né? E aí tem uma segunda, né, consequência da guerra, que foi a má vontade dos colonos com a metrópole, pois eles não queriam alimentar as tropas, né? Essas tropas elas, foram conquistando território e ficaram muito afastadas das cidades de origem, não havendo alimentos suficientes nem locais para dormir. Ela dependiam da vontade dos colonos franceses para ter um espaço adequado para higiene e alimentação. Ou seja, gente, você tá num lugar que vai ser um lugar que vai ter um possível conflito. Você já a gente já sabe porque viu em outras aulas o quão ruim era viver nessas épocas, ainda mais em cidades. Em cidades já era ruim. Viver em vilas, afastadas das cidades, podia ser ainda pior, porque a doença, como tinha um contato muito grande com animais, com, é, com outros tipos de com plantações, com essas coisas, acabavam, doenças acabavam ficando muito fortes, né? E elas sempre e não tinha como você cuidar, né? Porque a medicina nessa época era muito rala ainda, né? Então o, os soldados, né? Quando eles ir atacar algum lugar, eles dependiam daqueles que moravam naquelas vilas, naquelas fazendas, naquelas residências que ficavam afastadas das cidades. Então você tinha que sobreviver, até chegar numa outra cidade para se abastecer e durante um bom tempo, né? Já que poderiam demorar dias até você conseguir chegar numa cidade nova, você tem que
parar, comer, tomar água, descansar, porque é muito exaustivo é, você ter que viajar com armamentos, com equipamentos diversos de conflitos, né? Ou de guerra, né? Se você quiser colocar assim. Então, muitas vezes as tropas elas ficavam prejudicadas e os combatentes eram enfraquecidos, né? Então, a gente entende um pouco mais do porquê a França perdeu muito, né? Ela não tinha ela ter que chegar num lugar e depender de pessoas para conseguir se manter ali em um ponto em que ela consiga ter força suficiente para ganhar de um conflito contra os britânicos é muito difícil, né? É extremamente difícil, para ser sincero. Então, justamente por isso, eles acabavam ficando mais fracos. Então, eles chegavam para guerrear e perdiam, porque eles estavam fracos, eles podiam estar com fome, eles podiam estar com sede, eles podiam estar machucados, porque não tinha como você parar, pegar um médico do lugar e examinar os soldados. Não tinha como fazer isso, né? Em algumas cidades podia até ter, mas geralmente nas vilas pequenas não ia ter como fazer isso, porque eles não tinham nem a medicina básica para eles mesmos. Então, e ainda mais, medicina já era ruim e você ter que dividir a comida que às vezes ficava é, escassa para o mês inteiro dividir com esses soldados que eles só estavam ali para de passagem, né? Então tornava tudo muito difícil. Você não ia querer dividir a pouca comida que você já tinha com um soldado que logo depois ia sair dali e iria é, conflitar contra ou guerrear contra outros soldados, né? Então a França perdeu é, boa parte também por isso. Então a gente percebe aí que foi um erro a França ter tentado ir atrás das colônias britânicas. Porém, isso ajudou muito, né, a surgir o Estado dos Estados Unidos, né, a surgir o país dos Estados Unidos, porque se não fosse por esses conflitos, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela não teria sido tão afetada economicamente a ponto de ter que extorquir em forma de imposto seus suas colônias, né? E, e aí provavelmente não teria acontecido. Ou até poderia também ter acontecido, mas demoraria muito mais tempo, assim como foi no Brasil, que demorou muito mais tempo, né? Desde a sua descoberta. Certo, gente? A guerra ela começa, tá, só para colocar, em 1756 e termina em 1763, ou seja, 7 aninhos, assim como diz o nome, Guerra de 7 Anos. Né? Quando você olha para outras guerras, você vê que ela que ela acaba sendo uma guerra é, rápida, né? Mesmo que 7 anos não seja algo tão rápido pra gente assim, né? Que não passa tão rápido, mas historicamente falando a gente vê que é pouco tempo. E foi mesmo porque a quantidade de lugares que tiveram que ser invadidos para tentar para a França, né, tentar conseguir ganhar, para a França tentar conseguir se impor e a Inglaterra tenta defender. Muitos lugares, então 7 anos de guerra com você tendo que atacar e defender e se locomover
por uma distância muito grande, né, é muito prejudicial, né? Então a gente vê que durante por causa de 7 anos muita coisa acabou de acontecer, né? É, e aí na imagem, né, tá os vencedores e os perdedores, né, da guerra. Inglaterra venceu, a Prússia venceu, Portugal acabou ganhando, né? E logicamente os perdedores, né, que é a França, a Áustria, que também perdeu, já que ela estava aliada com era uma das aliadas, né, da França. E é, é isso, né? É isso, não tem muito o que falar. quanto quanto a, eu não acho que eu preciso entrar nos conflitos, né, exatamente, né? Muitos desses conflitos vocês já devem ter visto, até porque é, essas imagens vocês sempre acabam vendo elas até em filmes, né? Filmes norte-americanos acabam usando muito elas, né? Essa é uma imagem, por exemplo, é, de, de ingleses, né? Que ingleses norte-americanos que estavam em batalhas de independência, né? Então a gente vê o quão forte foi o impacto que a tentativa da França de ficar superior foi empurrá-lo, e o quanto isso mudou a história mundial, né? Já que os Estados Unidos acaba sendo depois independente. Certo, gente? É, Desculpa ter falado um pouco rápido, né? Ainda tô acostumando, mas é isso, certo? Obrigado a todo mundo que assistiu a aula e nos vemos na próxima aula. Obrigado.